doutrina e a autoridade da Bíblia. Na apostila está justamente na página 19, né? Se eu não me engano, 19 é onde está o conteúdo da aula de hoje. Não fiz a chamada porque vou fazer no final, para aproveitar que aí quem chegar depois não precisa fazer duas chamadas. Muito bem. O que é uma inspiração? E por que Paulo coloca esse termo inspirado? E qual é a diferença de iluminado para inspirado e de inspirado para revelação? Porque tem muita gente, e tem cantor secular, escritor secular, e até escritor evangélico. Eu sou escritor evangélico, eu nunca falei que eu sou inspirado. Por que você não fala que é inspirado? Porque inspiração, como está aqui na Bíblia, é Deus absorver você totalmente, e o que você está escrevendo é você que escreveu, não sai da sua ideia, não sai da sua mente, não saiu do seu pensamento, não saiu do seu conhecimento, foi Deus que soprou. O termo inspiração aqui, no original, e quando eu uso alguns termos no original, nós não se assustem, porque a Bíblia está escrita, e no original, no Novo Testamento, no grego, e no hebraico, o Antigo Testamento. Mas eu tenho ela em português, porque é tradução. É tradução. E quando a gente utiliza um termo que está no grego, que está no hebraico, é para ampliar o que está dizendo essa palavra, ou o que Paulo, utilizar essa palavra, estava querendo dizer. Então, quando Paulo está falando essa palavra, ele está utilizando esse termo, e não é só Paulo, Pedro também, o apóstolo Pedro. Qual que é a proposta dos dois? Qual que é a proposta, tanto do apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro, ao falar que a Escritura é inspirada, que o autor sagrado foi inspirado? Alguém fala assim, ou pode até falar, ou pensar, quer dizer que Deus absorveu de uma tal forma que a pessoa tornou-se um ser de Deus. Não. Deus tomou conta dele de uma tal forma que passou a essência de Deus para ele. Não. Então o que foi? Deus não passou ele, a sua essência dele para o autor, mas Deus passou a palavra dele, a revelação dele para o autor, como se Deus tivesse um sopro inserindo a palavra na mente do autor, que o braço, a mão, o olho e a mente estivesse totalmente ocupada por Deus, de que ao escrever uma palavra e uma vírgula, aquela palavra e aquela vírgula, Deus colocou. Mas ele utilizou a palavra, a vírgula, dentro da característica pessoal dele, ou ele deixou de ser humano? Não, ele continuou sendo humano, continuou sendo natural, pessoa que chora, que ri, que tem lutas, desafios, pessoa normal, com o mesmo comportamento natural de um ser humano, só que com uma diferença. Quando ele recebia a revelação, a porção da palavra para escrever, ele não estava, vamos dizer assim, totalmente dentro da essência natural dele. Por quê? Porque Deus estava ocupando a mente dele.
o corpo e a atividade orgânica e física e até intelectual era do ser humano. Normal, só que Deus ocupando a tua mente, Deus entrando na tua mente, falando: ó, escreve isso. Ah, então Deus ditou. Não foi um ditado. Não foi um ditado. Foi uma revelação plenária, integral, palavra a palavra, frase a frase, texto a texto, integralmente vai entrando na mente do autor e ele começa a escrever. E aí, essa escrita tem uma particularidade, que Deus não vai mudar a cultura dele, não. Ele vai escrever dentro da cultura dele. Porque Deus tinha um propósito que Amós, que era um boiadeiro, escrevesse como boiadeiro. E Deus tinha um propósito que Daniel, que era um homem instruído, que quando vai para a Babilônia já tinha uma formação, escrevesse na condição intelectual dele. E Deus tinha um propósito de que Pedro, que era um homem do mar, que pescava e que liderava uma equipe de pesca, escrevesse na condição dele. E algo até interessante, pastor, que tem momentos que Pedro está corrigindo ali na epístola, tanto na primeira como na segunda epístola de Pedro, com o mesmo caráter que Pedro tinha, aquele Pedro duro, aquele Pedro incisivo. E tem momentos que ele é assim, por quê? Porque Deus queria, escreve assim, usa